Boa noite a todos. Boa noite. Noite de domingo, noite de frio. Quem aqui deu uma cochilada hoje à tarde? Levanta só. Pode levantar sempre. Certo. Dormir é bom, né, gente? Dormir é bom. É bom a gente dormir durante a noite, mas parece que dormir à tarde de domingo é alguma coisa especial, né? Parece que dormir domingo à tarde traz mais efeito do que uma noite inteira de descanso. Dormir é bom. Tem um livro chamado Orgulho, sobre, humildade, falando sobre o poder da humildade. E nesse livro o autor dedica um capítulo só para falar sobre o sono, sobre a prática do sono e sobre a bênção que é Deus ter nos dado essa coisa chamada sono. Você está lá, você vive um dia, você realiza uma série de atividades, uma série de questões ao longo do dia, você trabalha, você estuda, você faz uma porção de coisas, mas quando chega a noite, o seu corpo simplesmente resolve que para ele deu. Você pode ter uma porção de coisas para fazer, para ele deu. Você pode resolver que aquela noite seria muito mais produtiva se você não dormisse, mas para o seu corpo deu. E aí uma série de transformações começam a acontecer dentro de você, seu batimento cardíaco cai, e o seu corpo vai entrar num modo que ele só funciona no que é essencial, e você vai dormir, vai sonhar. Literalmente você perde a consciência de si, né? Você não sabe o que está acontecendo com você. Seu corpo continua mantendo uma série de coisas que são vitais para que você não morra durante a noite, a sua mente continua trabalhando, os seus órgãos vitais continuam trabalhando, mas você perde completamente a consciência. O sono é uma ótima prática, ou é um ótimo exemplo para a gente do que significa entregar-se nas mãos de Deus. Porque no outro dia, sem que você faça nada, simplesmente você retorna à vida e o seu corpo está lá pronto para mais um dia. Dormir resolve muito problema que remédio não resolve. Dormir resolve muito problema que às vezes horas de conversas não resolvem. Dormir faz bem demais para a gente. Foi Deus quem inventou o sono. Aliás, o primeiro relato que a gente tem sobre sono na Bíblia é bem recente. Logo no início da criação, a mulher é criada em um ambiente de sono, não é isso? Deus cria Adão, e Deus poderia fazer Eva de uma série de formas, mas Deus resolve que Ele vai colocar Adão para dormir, e enquanto Adão dorme, Deus vem do lado de Adão, retira um pedaço da sua costela, e quando Adão acorda, o Senhor providenciou aquilo que ele mais precisava. Enquanto dormimos, o Senhor providencia. Desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus que trabalha pelos seus enquanto dorme. E o sono se torna algo que vai aparecendo constantemente nas Escrituras, por mais que a gente não perceba, às vezes. Mesmo no livro de Gênesis, o sono se torna algo extremamente importante, porque enquanto você sonha, você também está aberto, especialmente os patriarcas, aqueles que não tinham uma revelação como eu e você temos, a receber sonhos da parte de Deus. Então, Abraão, por exemplo, é chamado desde cedo, e por meio de sonho Deus conversa com Abraão, especialmente no momento em que ele vai fazer aquele pacto com os animais. Abraão dorme e aí Deus aparece para ele no meio do sonho dele. O filho de Abraão também, mas o neto de Abraão especialmente, quando nós falamos sobre Jacó sonhava. Jacó, quando está em Betel, ele pega lá uma pedra de travesseiro e vai dormir, e é ali que o Senhor mostra uma visão impressionante para ele de anjos subindo e descendo. Mas dentre os patriarcas, ninguém dormiu de forma tão importante quanto José, né? Cada vez que José dormia, era um sonho que vinha da parte de Deus, uma revelação impressionante para José, que impactava desde aquele jovem de 17 anos, fazia com que ele revelasse seus sonhos para os seus pais, para os seus irmãos. A gente condena José porque ele foi aparentemente arrogante em contar o sonho, mas sonhos da parte de Deus eram impressionantes. José não conseguiria guardar aquilo para si. E aí você vai ver durante todas as Escrituras, durante toda a história das Escrituras, o sono presente. Pessoas dormindo, pessoas tendo o seu corpo se entregando, repousando, o sonho vindo, e aí aquelas pessoas dormindo. Na vida de Jesus, o sonho reserva um papel importante também. Desde o seu pai, José, os avisos angelicais vêm a José durante os sonhos de José. Jesus também dorme. Jesus é homem, Jesus é um Deus feito homem, e por isso seu corpo também cansa, por isso Jesus também dorme. Mas especialmente em um determinado momento, é interessante que Jesus dorme, quando todo mundo está desesperado e Jesus está lá em um barco, dormindo. Os discípulos apavorados com uma tempestade que pega o barco, chacoalha o barco de um lado para o outro, e Jesus está dormindo.
E aí os discípulos se dirigem até Jesus. A princípio talvez eles estão incomodados com a atitude de Jesus, mas depois eles resolvem romper com aquilo, eles procuram Jesus, acordam Jesus, eles falam: mestre, você está dormindo. O Senhor não se importa que nós vamos morrer aqui no meio dessa tempestade, ou seja, o Senhor não se importa com a nossa situação, o Senhor consegue dormir no meio desse caos. Discípulos acordados, mestre dormindo, mas aquele momento não era de grande preocupação para Jesus. Ele sabia quem ele era, ele sabia o poder que ele tinha, ele sabia o poder que o mal não tinha sobre ele, por isso ele dormia, por isso ele descansava dos seus afazeres, por isso ele estava naquele barco dormindo. Dormir é bom, dormir é uma bênção de Deus para as nossas vidas, mas dormir na hora errada pode custar muito caro para a gente. Dormir na hora errada pode custar desde uma aula que você dorme, e dormindo na aula você perde aquela explicação que o professor deu, que vai fazer aquela diferença na prova, que vai fazer aquela diferença na sua nota e assim por diante. Dormir no final de um filme pode fazer com que você tenha perdido todo o tempo que você estava ali, agora você perdeu o que ia acontecer. Mas especialmente dormir no volante também não é uma boa ideia, né? Isso pode custar bem caro para você. Mas talvez nenhuma cochilada custou tão caro quanto essa que está descrita para nós no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Eu convido você a ver a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32, até o versículo de número 42, é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Essa passagem, esse episódio de Jesus com seus discípulos no Getsemane, pouco antes de ser preso, ou seja, o momento imediatamente anterior à prisão de Jesus, se encontra relatado para nós em Mateus, em Marcos e em Lucas. Lucas traz um relato um pouco mais breve, porém ele traz detalhes que os outros dois evangelhos não trazem, mas talvez o evangelho de Marcos seja mais completo, por isso que nós vamos observar essa passagem, esse acontecimento a partir do evangelho de Marcos. Versículo de número 32 ao versículo de número 34, primeiramente. A primeira cena dessa passagem nos diz o seguinte: eles foram então para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. 4 coisas são importantes para nós observarmos nesses versículos iniciais. Primeiro, a gente conhece essa passagem, certo? A gente está acostumado com essa história de que Jesus vai, antes da sua prisão, orar, ou seja, ele já orou. Você já leu o relato no Evangelho de João, de quando Jesus presta ali a sua oração sacerdotal, mas aquela oração sacerdotal acontece no cenáculo, acontece dentro da casa onde Jesus está reunido para a última ceia com seus discípulos, mas aqui Jesus já saiu do cenáculo, ele se dirige junto com os discípulos para o jardim do Getsemane, e o Evangelho de Lucas vai lembrar a gente que Jesus ia costumeiramente para esse jardim, costumeiramente Jesus se dirigia até lá para orar. É por isso que Judas sabe que é lá que Jesus vai estar, ou seja, Jesus tinha o hábito de ir até esse jardim para orar, e os seus discípulos o seguem quando ele vai até lá, ou seja, até que nós temos uma cena comum, uma cena cotidiana, algo que é constantemente verificado na vida de Jesus e dos seus discípulos. Ele vai até o Getsemane para orar e os seus discípulos o seguem e o acompanham. Porém, uma cena comum, uma cena constante de Jesus indo até o Getsemane para orar com os seus discípulos. Porém, algo chama a nossa atenção, porque Jesus faz uma coisa diferente aqui, uma coisa que ele não costuma fazer. E a gente às vezes imagina essa cena com todos os discípulos lá, mas Jesus saiu com os discípulos, e tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Marcos deixam bem claro para a gente que Jesus separou os seus discípulos em 2 grupos. Então você tem que lembrar o seguinte: dos 12 discípulos de Jesus, um já não está mais presente, que é Judas. Judas, desde o cenáculo, já abandonou o grupo. A essa altura ele está conversando com os sacerdotes, a essa altura ele está planejando entregar Jesus, e agora Jesus tem apenas 11 discípulos consigo.
Desses 11 discípulos, ele traz os discípulos e fala: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Ou seja, 8 discípulos recebem apenas essa instrução de Jesus: vocês fiquem aqui, fiquem assentados e esperem, porque eu vou ali orar. Mas 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, ou seja, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, são convidados para participar de modo mais próximo daquele momento em que Jesus está passando. Isso é algo corriqueiro no ministério de Jesus. Esses 3 homens, por diversas ocasiões, são chamados para presenciar eventos e momentos que os outros não aproveitam, que os outros não são convidados a participar. Pedro, Tiago e João são levados junto com Jesus, e Jesus começa então, na descrição de Marcos, a ficar aflito e angustiado, e ele diz para esses 3 homens: a minha alma está profundamente triste, a minha alma está em uma tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Aos 8 a ordem era: fiquem aqui e esperem, mas aos 3 discípulos a ordem era: fiquem aqui e vigiem. Jesus basicamente posiciona aqueles homens como sentinelas. A ideia de sentinela era toda cidade fortificada, precisa de homens que estejam presentes nas torres, no lugar mais alto das torres, e aqueles homens precisam estar no lugar mais alto para enxergar o mais longe possível, porque assim eles podem enxergar o perigo antes que os outros enxerguem. Jesus coloca aqueles homens para vigiar. Jesus dá essa tarefa para eles, dá esse pedido para eles: fiquem aqui e vigiem comigo. Essa é a função, essa é a tarefa que cabe a Pedro, a Tiago e João. Versículo de número 35 até o versículo 36 nos descreve então o que aconteceu com Jesus naquele momento. Jesus indo um pouco mais adiante, outro evangelho nos conta que é uma distância de um tiro de pedra. Então ele vai um pouco mais adiante e ele se prostrou e orou para que, se fosse possível, fosse afastado dele aquela hora. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Conhecemos bem essa oração de Jesus e deveríamos conhecer melhor. Nós temos aqui na oração de Jesus um padrão para as nossas vidas, um padrão que nós devemos absorver como cristãos. Ou seja, eu e você temos toda a liberdade de, diante de Deus, colocarmos tudo aquilo que o nosso coração pensa, sente, tudo aquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Você pode dizer qualquer coisa em oração para Deus, você pode dizer para Deus o que você acha que é a melhor ideia naquele momento, desde que você tenha a mesma humildade que Jesus teve para se colocar diante de Deus e falar: Pai, essa é a minha vontade, contudo, que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Nós temos um duelo de vontades aqui. Jesus tem uma vontade muito bem definida, ou seja, ele sabe qual é a missão dele. Ele veio para entregar a sua vida, porém nesse momento a vontade de Jesus é de não beber esse cálice. Mas maior do que a vontade de Jesus de não beber esse cálice é a vontade que ele tem de fazer a vontade do Pai. Jesus tem 2 vontades dentro de si. Ele tem a vontade de não fazer aquilo, mas ele tem uma vontade muito maior, que é a vontade de obedecer ao Pai. Por isso, Jesus não considera aqui a possibilidade de fugir do momento. Jesus não considera a possibilidade de rogar para que anjos venham livrar. A única possibilidade que Jesus vê para sair daquela situação é pedir ao Pai que o Pai mude a sua vontade. Falar: Pai, eu não quero passar por esse momento, eu não quero beber esse cálice, mas se for da tua vontade, então é isso que eu vou fazer. Ou seja, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas acima disso, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Jesus está com o rosto em terra, Jesus está prostrado orando. Nas palavras do próprio Jesus, ele ora por mais de 1 hora nesse primeiro momento. Lucas vai contar para a gente que é nessa passagem que o suor de Jesus transforma-se em gotas de sangue. Lucas também diz algo que os outros evangelhos não trazem, de que um anjo da parte de Deus é enviado para confortar Jesus, para consolar Jesus. Jesus está, nas suas próprias palavras, profundamente triste, numa tristeza mortal, e ele convida aqueles discípulos, ele convida aqueles homens para participarem com ele daquele momento. Versículo de número 37, então, nós temos a terceira cena do que acontece naquela passagem. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Eu preciso que você imagine nesse momento o tamanho do constrangimento e o tamanho do sentimento que ocupou o coração de Jesus. Eu não sei se você já passou por uma situação em que você percebe a seriedade de algo, em que você está bem consciente do perigo que está presente, em que você tenta alertar as pessoas sobre o perigo que está diante delas, e aí quando você volta, simplesmente aquelas pessoas estão dormindo. Jesus havia separado os discípulos, ele sabia que não eram todos que tinham capacidade para acompanhá-lo naquilo, por isso ele deixou 8, e ele trouxe aqueles 3 que durante 3 anos foram os discípulos que ele mais convidou para viver perto dele. Foram os discípulos que viveram momentos mais impressionantes perto de Jesus. Mas neste momento, enquanto Jesus está prostrado em oração, enquanto Jesus está profundamente angustiado, alma com uma tristeza mortal, enquanto Jesus está suando gotas de sangue, enquanto um anjo consola Jesus, os seus 3 homens mais próximos estão dormindo. Aliás, não é a primeira vez que esses 3 homens perdem um evento espetacular por conta do sono. Pedro, Tiago e João também dormiram no evento da transfiguração. Lembra disso? Estavam lá, estavam presentes, mas estão dormindo, e quando eles acordam é que eles veem aquilo que está acontecendo. Jesus chega, e interessante, Jesus não se dirige aos 3. Jesus se dirige a Pedro, e a pergunta dele para Pedro: Pedro, você está dormindo? Você não pode vigiar nem por 1 hora? Vigie e orem comigo para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 39, mais uma vez se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque ele sabia que seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam o que lhe dizer. Por 3 vezes Jesus conversa com Pedro, Tiago e João. Na primeira vez, Jesus pede para que eles vigiem e orem. Na segunda vez, Jesus acorda Pedro, repreende Pedro por estar dormindo, explica a gravidade da situação e pede novamente para que Pedro ore junto com ele. Na terceira vez, Jesus não faz mais nada. Jesus presencia a cena de sono dos discípulos e ele se afasta, e ele vai viver sozinho aquele último momento diante do Pai. Algumas coisas são importantes para nós observarmos nesse momento, nessa cena em que Jesus encontra por 3 ocasiões os seus discípulos dormindo. Primeira coisa para nós observarmos é o seguinte: já falamos que o sono é algo natural do nosso corpo. Já falamos que o sono é algo que toda noite ele vem sobre nós, ele nos vence. Mas a questão é, você pode estar cansado o que for, quando uma notícia drástica chega, o seu sono imediatamente se afasta. É como se o seu corpo fosse avisado, falando: olha, eu estou cansado, mas naquele momento ele retira alguma energia que você não sabia de onde tinha. Aquilo traz uma dose de adrenalina imensa para o seu corpo, você inclusive esquece do seu sono e você fica desperto participando daquele momento. Era isso que Jesus esperava dos seus discípulos, ou seja, assim o tempo de descansar, assim o tempo normal, o tempo corriqueiro em que nós descansamos, em que nós dormimos, mas este não é o tempo de sonhar, esse não é o tempo de dormir, esse é o tempo de lutar, esse é o tempo de permanecer acordado, esse é o tempo que os discípulos deveriam permanecer vigiando junto com Jesus em oração. Orem, vigiem e orem, palavras de Jesus aos seus discípulos. Orem para quê? Orem para que vocês não entrem em tentação. É interessante que às vezes a gente está acostumado a enxergar esse texto como se Jesus estivesse preocupado com a situação dele, a situação de Jesus, e ele tivesse chamado aqueles 3 homens, e ele estivesse pedindo para que aqueles 3 homens orassem por Jesus, para ajudar Jesus na situação. Mas preste bastante atenção nas palavras de Jesus: orem para que vocês não entrem em tentação. O pedido de Jesus aos discípulos não é visando uma proteção espiritual para Jesus. O pedido de Jesus aos discípulos é visando uma proteção espiritual para os próprios discípulos. Orem para que vocês não entrem em tentação. Então, orar para quê? Orar para não entrar em tentação. Orar para não entrar em tentação. E orar por quê? Orar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, preste atenção, Jesus não está falando dele quando ele diz isso. Ele não está falando: orem comigo, me incluam nas orações de vocês, porque o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Jesus está falando sobre vocês, sobre os discípulos, Pedro, Tiago e João. Orem para que vocês não caiam em tentação. Orem porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. 2 questões são importantes, eu gostaria que você observasse elas a partir desta fala de Jesus.
Primeira coisa para a gente observar aqui: o que é que Jesus esperava de fato dos seus discípulos? A gente entende o momento, a gente entende a angústia de Jesus, mas o que será que Jesus esperava? Qual era a expectativa que Jesus tinha com relação àqueles 12 homens? Quando você relembra a passagem, ou quando você relembra a narrativa dos acontecimentos, algumas coisas vêm à nossa mente. Por exemplo, Jesus não esperava que os seus discípulos lutassem. Não esperava. Quando ele estava ainda no cenáculo, em determinado momento, em uma cena que é tão longe, é tão grande a distância entre o que Jesus está falando e aquilo que os seus discípulos estão entendendo, que para expressar a urgência do momento, Jesus fala: olha, nós estamos em um momento de guerra, então quem tiver uma capa, vende, compra uma espada, porque o momento é de guerra. E aí os discípulos viram para Jesus e falam: Senhor, temos aqui 2 espadas. E Jesus fala: basta. E é aí que no Evangelho de João, Jesus fala: vamos orar, vamos para o jardim, e é assim que Jesus sai. Esse basta de Jesus, é claro que não significa um basta de 2 espadas, tá bom. Eu acho que com 12 discípulos, 11 porque o Judas foi embora, 11 discípulos, 2 espadas contra uma multidão, eu acho que 2 espadas basta. Não é isso que Jesus está dizendo. É um basta do tipo: vocês não estão entendendo aquilo que eu estou falando. Vocês não compreendem a seriedade do momento. Ou seja, é claro que Jesus não esperava que os seus discípulos lutassem. Aliás, pela sequência da narrativa, nós percebemos que um dos discípulos, pelo menos, foi com a espada. Pedro saiu com a espada do cenáculo. Pedro está com uma espada quando Jesus é preso, e Pedro inclusive usa a espada, demonstrando toda a habilidade que ele, como pescador, tinha com a espada. Ao tentar golpear um soldado, ele corta a orelha do soldado. É claro que Jesus não pretendia que seus discípulos lutassem por ele. Uma outra coisa que a gente pode tirar dessa nossa lista sobre o que Jesus pretendia: Jesus também não tinha em mente que os seus discípulos iriam permanecer com ele do seu lado e que iam falar assim: olha, se Jesus vai ser preso, vai ter que prender a gente primeiro. Prender Jesus só por cima do nosso cadáver. Em 2 momentos Jesus deixou claro, através das suas profecias. Em um momento ele vira para os discípulos e ele fala: olha, quando a ovelha, quando o pastor é preso, as ovelhas vão estar dispersas. Ou seja, ninguém espera que quando um lobo ataque o pastor, que as ovelhas se coloquem na frente do lobo para dar sua vida para o pastor. No momento em que o lobo vem, as ovelhas se dispersam, as ovelhas fogem, e é o que vai acontecer com vocês também. Em outro momento, junto a Pedro, Pedro diz: Senhor, por ti eu darei a minha própria vida. Mas Deus fala: Pedro, você não tem noção do que você está dizendo. Você vai ser o primeiro a fugir. Você vai me negar antes mesmo que um novo dia surja, antes mesmo que o galo cante. Você vai me negar 3 vezes. Ou seja, Jesus não tem em mente que os discípulos vão proteger. Aliás, Jesus também não queria que os seus discípulos fossem presos com ele. Quando os homens finalmente chegam para Jesus e prendem Jesus, Jesus fala: olha, quem vocês querem sou eu, deixe esses homens irem embora. E aí os homens aprisionam apenas Jesus e levam apenas Jesus. Então, Jesus não queria que os discípulos lutassem. Jesus não queria que os discípulos dessem a vida por ele. Jesus não queria que os discípulos fossem presos com ele. Afinal de contas, o que é que Jesus queria? Afinal de contas, qual a expectativa de Jesus com relação aos seus discípulos? A expectativa de Jesus é bem registrada para nós nessa passagem, quando Jesus fala: fiquem aqui e orem e vigiem. Vigiem e orem. Era isso que Jesus esperava de Pedro, era isso que Jesus esperava de Tiago, era isso que Jesus esperava de João. Orem, vigiem e orem. Vigiem e orem. Eu não espero que vocês lutem, eu espero que vocês orem. Eu não espero que vocês fiquem ao meu lado, que vocês entrem na frente, que vocês morram antes de mim. Eu espero que vocês orem. Eu não espero que vocês, de alguma forma, sejam presos junto comigo, sejam crucificados ao meu lado. O que eu espero, a única coisa que eu espero, a única ordem que eu dou com relação ao que vocês têm que fazer, eu espero que vocês vigiem e orem. E a única coisa que Jesus pediu aos seus discípulos para que eles fizessem, os discípulos foram incapazes de fazer. Incapazes de permanecer acordados, incapazes de perceber a seriedade do momento, incapazes de permanecerem alertas naquele momento. Segunda questão importante para nós nessa passagem é a seguinte: afinal de contas, o que significa dizer o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Como já dissemos, esta frase é dirigida por Jesus sobre os seus discípulos. Ela não está falando sobre Jesus.
Essa frase não pretende descrever o estado de Jesus em que, por um lado, ele sabe a sua missão e ele quer entregar a sua vida, por outro lado, ele pretende que o Pai afaste dele aquele cálice. Essa frase não tem essa intenção. Essa frase diz respeito aos discípulos e essa frase fala sobre a fraqueza da carne dos discípulos. E também é importante você lembrar o seguinte: um pouco mais adiante na história da igreja, carne vai ganhar uma conotação basicamente de pecado sexual. Mas aqui, carne não tem essa conotação. Carne aqui é tudo aquilo que se opõe ao espírito. Ou seja, eu tenho espírito e eu tenho carne. Eu tenho aquilo que é de natureza espiritual e eu tenho aquilo que é de natureza carnal. Ou seja, de natureza natural, de natureza normal, de natureza cotidiana. Eu tenho aquilo que é espiritual e eu tenho aquilo que é carnal. O que Jesus pretendia então com essa frase? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus pretendia mostrar para os seus discípulos que naquele momento havia uma clara distinção nos discípulos entre aquilo que eles diziam crer e aquilo que eles estavam observando no seu mundo natural, entre aquilo que é de ordem espiritual e aquilo que é de ordem natural, entre aquilo que eles deveriam estar percebendo naquele momento e aquilo que eles de fato estão percebendo. Observe os discípulos dizendo coisas do tipo: ainda que for necessário eu morro por ti. Ou os discípulos algum tempo depois em Emaús falando: Senhor, nós esperávamos que aquele homem Jesus ia redimir Israel, iria ocupar o trono. Ou seja, não importava quantas vezes Jesus falava sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre aquilo que ele haveria de fazer, os discípulos não percebiam a ponto de aprender aquela realidade espiritual e trazer aquilo como uma realidade para a sua vida. Não importava quantas vezes os discípulos ouviam o seu mestre pronunciar isso, aquilo entrava pelos seus ouvidos, eles entendiam aquilo de alguma forma espiritual, mas eles não conseguiam perceber aquilo de uma forma natural. Aquilo era forte ao espírito, mas aquilo era fraco à carne, ao natural, ou seja, eles não conseguiam aprender as palavras de Jesus e trazê-las para as verdades naturais e trazê-las para a sua vida. E os discípulos dormiam. Por não perceber a seriedade do momento, os discípulos dormiam. Por não entender o que estava acontecendo, os discípulos dormiam. Novamente, a gente precisa entender que sono é natural dos nossos corpos. Mas quando você percebe a gravidade de um momento, como aquele momento os discípulos deveriam perceber, algo acontece e você fica acordado. Algo acontece e você fica em estado de alerta. Mas os discípulos estavam dormindo. A descrição dos discípulos dormindo enquanto Jesus sofre, a descrição de um Cristo que está profundamente envolvido com a sua missão, um Cristo que está profundamente envolvido com o ato de entregar a sua vida para salvar a humanidade, e uns discípulos que estão dormindo por não entenderem a seriedade daquele momento, talvez seja a melhor descrição que nós temos da igreja cristã nos nossos dias. Nós dormimos. A igreja dorme. A igreja se permite entrar em um estado de repouso. A igreja se permite entender que está tudo bem, que está tudo tranquilo, e por isso a igreja dorme. E ao dormir, não percebemos a distinção entre aquilo que é espiritual e a apreensão do que é espiritual no nosso mundo natural, no nosso mundo cotidiano. Você está acordado? Você está acordado nesse momento? Você está acordado a ponto de perceber as coisas espirituais infiltradas e acontecendo no seu mundo natural? Eu quero dar 2 exemplos para você. Uma semana atrás, eu e a maioria de vocês estávamos aqui nesse mesmo local, nessa mesma igreja, prestando um culto de adoração ao Senhor. Pastor Wolf estava aqui à frente. Em um determinado momento da mensagem ele disse mais ou menos o seguinte: ele falou: olha, quando você liga a televisão da pena, lembra que ele falou isso? Liga a televisão da pena, e aí você vai ver aquele monte de tragédia acontecendo, aquele monte de notícia desastrosa. Você vai perceber as pessoas falando de vozes que estavam na cabeça, motivando as pessoas a fazer aquelas ações. Lembra que ele falou isso? A mensagem do pastor Wolf era sobre demônios na semana passada, lembra disso? Você percebeu, ou você em algum momento durante a sua semana lembrou dessa frase do pastor Wolf? Sim ou não? Se sim, levante sua mão. Ok. Eu lembrei disso em 2 momentos. Eu não sei se foi o mesmo momento que vocês. Mas cerca de 1 ou 2 dias depois que eu e você ouvimos essa mensagem, você nem precisou ligar no Datena para ouvir algo a respeito disso. Um homem
enlouquecido, resolve tirar a vida da sua ex-namorada. Na sequência ele entra em uma cidade de Minas Gerais, estado vizinho ao nosso. Ele entra em uma cidade, em uma igreja, buscando o pastor porque ele quer matar o pastor, não consegue, ele mata, se não me engano, mais 3 pessoas ali dentro, 3 ou 4 pessoas ali dentro. E o relato das pessoas que estavam contando aquilo que aconteceu, registrado em televisão, está na internet, está em sites de tudo que foi que noticiou esse evento. Relatos dizendo o seguinte: aquele homem estava dentro da igreja, aquele homem procurava matar o pastor, não conseguiu, tentou atirar contra as outras pessoas, ele aparentemente estava em um surto psicótico, porque a gente fala surto psicótico, resume muita coisa que a gente não sabe o que é, mas aquele homem falou: tem vozes dentro da minha cabeça. Você ouviu isso no domingo, numa mensagem, em um momento na igreja. E na segunda ou terça-feira o jornal contava isso a você. Você está acordado? Você está acordado a ponto de perceber a conexão entre aquilo que é espiritual e aquilo que é natural? Você está acordado a ponto de perceber a gravidade, a seriedade, a urgência do momento que nós estamos vivendo? Sexta-feira, em São Paulo. A poucos metros de distância da minha casa tem uma avenida chamada Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Do lado da minha casa tem o hipermercado Extra. O homem fez compra nesse mercado, entrou no seu carro junto com a sua esposa que era deficiente e ele se dirigiu ao apartamento dele, que fica nessa avenida do lado da minha casa. Ele para a mulher entrar, para a mulher deficiente descer do carro, e no instante que ele para, um objeto cai violentamente no para-brisa do seu carro. Ele olha aquilo pulando, ele falou que o objeto saltou novamente 2 metros para cima antes de cair violentamente contra o concreto. Uma criança de 3 anos de idade. A mãe atirou a criança. A mãe atirou a criança. Do 5º andar, a mãe atirou a criança e, surpreendentemente, você pode dizer assim, ou usando as palavras daquele homem entrevistado, miraculosamente, aquela criança foi atirada do 5º andar, aquela criança caiu exatamente no para-brisa do carro, destruiu o para-brisa do carro, voou 2 metros de altura antes de cair no piso frio, se levantou sem nenhum tipo de problema e veio conversar com a esposa daquele homem. Se você não acredita que anjos protegem crianças nessas situações, você está dormindo. Você está dormindo. Os bombeiros entram e tentam conversar com a mãe. E a mãe, aparentemente, em um surto psicótico também, segundo a reportagem. Mas preste atenção em um diálogo que está registrado em qualquer jornal que você quer ver sobre o que aconteceu entre aquela equipe de emergência e a mãe que estava dentro do apartamento. Em primeiro lugar, a mãe pergunta: a minha filha teve traumatismo? Perceba que é uma pergunta extremamente lúcida para quem está tendo um surto, não é? Extremamente lúcida. E aí a enfermeira responde e fala: não, olha que coisa boa, sua filha está bem, não aconteceu nada com ela. E aí a mulher faz uma segunda pergunta: eu vou sair daqui presa? E a enfermeira responde e fala: não, eu não tenho arma para te prender. Mas perceba, pergunta extremamente lúcida de quem sabe o que fez, de quem sabe o que está acontecendo e quem sabe as consequências do seu ato também. Poucos instantes depois, os bombeiros iam por conta de parece que a mulher tinha aberto algum gás dentro da casa. Eles invadem a casa para tentar impedi-la de fazer alguma coisa, mas ela tinha botado fogo na cortina e ela pulou também da janela do 5º andar. Mas antes disso, ela disse uma frase, alguém sabe qual? Eles disseram que eu devia fazer isso. Você está acordado? Eu não pretendo chocar você com essas histórias, porque você vai ouvir centenas de histórias assim ao longo da semana. Mas eu quero que você se avalie no seguinte sentido: domingo você ouviu sobre isso. No início da semana, a televisão esfregou repetidamente isso na sua cara. Na sexta-feira, a televisão jogou isso na nossa cara novamente. Perto de nós. Igreja Batista como a nossa Igreja Batista. São Paulo. Bairro do lado. Você está acordado a ponto de perceber essa coisa? Você sabe, eu dou aula em uma escola de ensino fundamental, eu dou aula para crianças de 11 a 15 anos. Você não tem ideia em uma escola particular, de famílias ricas, dos problemas que crianças de 11 a 15 anos passam. Você não tem ideia. E se você achar que é apenas caso de onde eu estou, pergunte para os outros professores que nós temos aqui na igreja. A pergunta é: você está acordado? Você está percebendo as coisas que estão acontecendo? Ou você simplesmente consegue dormir
dentro dessa nossa rotina cristã, dentro dessa nossa rotina como igreja, que nós levantamos, hoje é domingo, então vamos à EBD, e aí chegamos aqui, encontramos um grupo de amigos, revemos amigos, conversamos com os amigos, sentamos durante a aula, prestamos atenção ou não, conversamos no corredor, ou então nós saímos por aí, e nós nos perdemos na nossa rotina cristã, dormindo, enquanto pessoas estão desabando do nosso lado, pessoas desabando do nosso lado. Você está acordado? Você consegue avaliar a nossa realidade como igreja cristã? Você consegue avaliar a nossa realidade? Você consegue pintar um quadro do cenário de como que nós estamos como igreja cristã brasileira? Nós temos focos de incêndio dentro das nossas igrejas, pequenos focos de pessoas que ajudam a gente a perceber que Deus nunca deixou de trabalhar, que Deus nunca deixou de operar, que Deus nunca deixou de realizar aquilo que Ele deveria fazer. Você tem pessoas, por exemplo, que te procuram depois do culto para saber se você estava bem, e pessoas que falam: eu vou orar por você durante a semana. Nós temos mulheres que se levantam na nossa igreja para decidir elas orarem pelos nossos jovens e elas assumirem o compromisso de fazerem isso durante o ano. São pequenos focos de incêndio, mas no geral, a pergunta é como nós estamos no geral. Por que é que há mais perguntas do tipo: que time você escalou no Cartola ao final do jogo, do que perguntas do tipo: o que você está lendo e aprendendo na Bíblia atualmente? Por que há mais interesse do tipo: o que está acontecendo na sua vida, do que interesse por orarmos uns pelos outros? Porque há tanta falta de interesse da nossa parte com a obra missionária que faz o nosso Senhor estar sangrando gotas de sangue, estar sendo intimamente contrito diante de Deus pela sua missão, enquanto nós como igreja dormimos, enquanto uma realidade de islamismo avança pelo mundo e nós como igreja dormimos, enquanto tragédias acontecem no Brasil, ao nosso lado, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, dentro de escola, e nós como igreja dormimos o sono dos injustos, talvez. Por que os justos não dormiriam? Por que os justos não dormiriam numa situação como essa? Você sabe por que Jesus queria que os discípulos orassem naquele momento? Eu quero ajudar você a entender isso a partir daquilo que um homem chamado A.D. Bruce diz sobre essa passagem. E o Bruce diz mais ou menos o seguinte: olha, se os discípulos orassem, eles estariam em um estado de alerta. Se Pedro, Tiago e João tivessem atendido o chamado de Jesus, se Pedro, Tiago e João tivessem virado e falado: Jesus está estranho, ele não costuma usar essas palavras do tipo: eu estou profundamente triste, a minha alma está profundamente triste, a gente já teve tudo aquilo no cenáculo, então vamos obedecer o mestre e vamos orar. A partir do momento que você ora, verdades começam a ser iluminadas dentro do seu coração. A partir do momento que você ora, e é somente a partir do momento que você ora, que verdades espirituais começam a ser reveladas ao seu coração. Não ache que verdades espirituais são reveladas ao coração de quem simplesmente começa a experimentar frio na barriga ou experimentar um louvor muito intenso. Verdades espirituais são reveladas no coração de quem ora. Você lembra aquela passagem do servo do profeta? O profeta está a ponto de ser preso, os exércitos do rei estão vindo na direção da casa do profeta para prendê-lo. O servo do profeta sai, ele observa tudo aquilo e ele volta para dentro falando: Senhor, os exércitos do rei estão vindo, os exércitos são muitos na nossa direção. E o profeta, quase que com um sorriso no rosto, põe a mão no ombro do seu servo e fala: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos dele para que ele veja. E quando aquela oração é atendida e os olhos daquele homem são abertos, daquele servo são abertos, ele percebe que o mundo está repleto de exércitos do Senhor para proteger o profeta. Elias e Eliseu eram um homem comum de nós, e não sou eu que estou falando, o profeta, o Tiago fala isso também. Elias e Eliseu eram homens como nós, oravam para chover e chovia, oravam para parar de chover e paravam de chover. Por que oravam? Não espere que você vai entender verdades espirituais a partir do seu estudo. Não espere que você vai perceber a realidade daquilo que a Bíblia fala acontecendo no mundo ao nosso redor a partir de muito estudo, de muita televisão, de muita Bíblia. Você vai perceber isso sim na palavra do Senhor, mas para isso você precisa atender ao chamado de Jesus. Vigie e ore para perceber verdades como essa acontecendo ao seu lado. Vigie e ore para perceber que é sério a guerra que nós estamos vivendo. Vigie e ore, porque enquanto você vigia e ora,
o Senhor vai trabalhando dentro do seu coração para você perceber, por exemplo, quem você é. E se Pedro, Tiago e João tivessem obedecido ao Senhor e tivessem ao menos começado a orar, a palavra do Senhor iria incomodar o coração deles, iria trabalhar para que eles percebessem que eles não eram homens tão fortes como eles achavam que de fato eram. A palavra do Senhor ia começar a atuar no coração deles para que eles percebessem a realidade da situação do momento que eles estavam vivendo. E no momento em que Jesus fosse ser preso, aqueles homens saberiam muito bem o que está acontecendo. Mas eles foram pegos de surpresa. Jesus passa do capítulo 13 ao capítulo 17 de João, avisando aqueles homens o que vai acontecer. E no exato momento que acontece, aqueles homens são pegos de surpresa. Por que de surpresa? Porque dormem e não oram. A gente fala tanto sobre a vinda de Jesus. A gente fala tanto sobre desejar a vinda de Jesus. Mas às vezes eu acho que, eu não sei como você se sente a respeito desse pensamento. Eu tenho um sentimento um tanto quanto dúbio sobre a vinda de Jesus. Ou seja, por um lado eu sei que a vinda de Jesus seria aquilo que representaria o fim de todo o nosso sofrimento. Por um lado, em diversos momentos eu, em oração, a única coisa que eu consigo falar é: Senhor, se o Senhor voltasse agora, resolvia isso tudo. Acabava tudo que era problema, acabava tudo que era situação. Mas por outro lado, eu não me sinto confortável em saber que se Jesus voltasse agora, nosso papel como igreja, o meu papel como cristão estaria sendo bem feito. Por outro lado, eu não me sinto confortável em saber que por algum motivo Deus confiou aquelas crianças aos meus cuidados, aos cuidados de outros professores, e nós ainda não estamos conseguindo fazer a diferença na vida dela. Por um lado, eu não consigo me sentir confortável em perceber a quantidade de coisas que o Senhor tem nos dado, a quantidade de coisas, de bens, de material, de prédio, de estrutura, de pessoas, de capacitação, e ao mesmo tempo perguntar: talvez nós nunca na história da igreja tivemos tantos recursos, e talvez nunca fizemos tão pouco para que a obra missionária do Senhor avançasse. Talvez nunca nos sentimos tão confortáveis na nossa tecnologia, talvez nunca nos sentimos tão confortáveis na nossa rotina, a ponto de nós entrarmos em um mar de igreja, em um mar de uma mais do que igreja, um farisaísmo, um cristianismo ilusório, em que a gente vem para a igreja, ouve a palavra, fala, e depois que dá 5 minutos do culto, ninguém mais está conversando sobre Deus. A gente está conversando sobre futebol, a gente está conversando sobre a nossa semana, a gente está conversando sobre para onde a gente vai, e a gente vai comer em algum lugar e a gente nem consegue de alguma forma transmitir alguma coisa daquilo que a gente absorveu durante 2 ou 3 horas na igreja para um garçom que vem nos atender. A gente só acha que está demorando para fazer o pedido dele. A gente não consegue abraçar essa verdade espiritual que nós aprendemos aqui dentro e ao sairmos daqui despejarmos essa verdade espiritual para outras pessoas. Deixa eu te dar só mais um exemplo a respeito disso. Nas últimas semanas, nós tínhamos um filme em cartaz, Os Vingadores. Quem assistiu esse filme? Levanta a sua mão, por favor. Pode levantar bem alto, só para a gente ver? Ok, pode baixar a sua mão. Os Vingadores contam uma história imaginária de heróis imaginários que fizeram coisas imaginárias, certo? Ao mesmo tempo, nós tínhamos em cartaz uma produção extremamente bem feita de um filme mostrando a luta de uma mãe que perdeu o seu filho porque ele caiu em um lago congelado, e os médicos falaram para ela, olha, vai lá se despedir do seu filho porque ele já morreu. Aquela mãe começa a orar, e no meio da oração daquela mãe, aquele filho volta à vida, e aí aquilo se torna um movimento de oração que comove e que envolve toda a igreja, que envolve toda a cidade. Aquilo surpreende os médicos, uma história baseada em fatos reais, em um filme muitíssimo bem feito, que eu e você poderíamos levar outras pessoas para assistirem, para saírem de lá perguntando a respeito de quem é esse Deus. Quem assistiu esse filme? Percebe? Porque a gente está mais preocupado com danos do que com oração. Porque a gente está mais preocupado com Marvel do que com vida de oração. Porque a gente está mais preocupado com o mundo natural do que com o mundo espiritual. Porque nós estamos dormindo. Qual é o convite de Jesus para as nossas vidas? E de que forma que a gente pode, de alguma forma, de algum jeito, mudar essa situação? Conversei durante mais de 2 horas com um amigo meu a respeito disso, e a conclusão que nós chegamos foi: a gente tem que orar. E a gente tem que orar não é nem de longe uma resposta simplista.
A gente tem que orar, não é nem de longe uma resposta do tipo, a gente não sabe o que fazer, então vamos orar, porque falar que a gente vai orar parece espiritual, parece uma coisa interessante. A gente tem que orar em primeiro lugar porque a gente não sabe o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, a gente se coloca em oração pedindo para Deus ajudar a gente a mostrar o que a gente tem que fazer. Em segundo lugar, a gente tem que orar porque foi essa orientação que Jesus deu para Pedro, Tiago e João. Orem, vigiem, orem. Nós temos que orar porque enquanto nós estamos orando, Deus vai abrir os nossos olhos espirituais para nós percebermos essas coisas acontecendo no nosso mundo. Nós temos que orar porque enquanto nós oramos, Deus vai trabalhar no nosso coração para que nós nos tornemos pessoas sensíveis e conscientes sobre a nossa própria realidade, sobre as nossas próprias fraquezas. Nós temos que orar porque enquanto orarmos que Deus vai revelar aquilo que nós precisamos fazer. Nós não precisamos de outra programação, nós não precisamos mudar o horário do culto, nós não precisamos mudar o formato do culto, nós precisamos, como igreja cristã brasileira, orar sobre o risco de continuarmos dormindo, sobre o risco de continuarmos tranquilos enquanto o Mestre sofre, tranquilos enquanto o Mestre está a ponto de dar a sua vida por nós, tranquilos enquanto crianças, jovens, adolescentes e adultos desabam ao nosso redor, Eu não sei você, mas eu não quero fazer parte dessa história da igreja. Eu não quero que a pouca vida que eu tenho aqui seja marcada por ter vivido essa história da igreja brasileira, da história talvez da igreja mundial, de ter sido uma igreja que dorme. Eu não quero chegar diante do Mestre, eu quero chegar diante de Deus e ao observar a vida de pessoas que deram a própria vida para que eu e você hoje estivéssemos aqui, ao observar uma multidão de mártires que foram até as últimas consequências, entregaram a vida para que essa palavra estivesse diante de mim e de você, para que o Evangelho chegasse até mim e você, e saber que o legado que nós como igreja deixamos foi nós dormimos, enquanto o mundo desabava ao nosso redor. Queridos, nós precisamos acordar, e nada vai nos acordar, a não ser a oração. Nada vai nos acordar, a não ser nos colocarmos diante de Deus em oração, a não ser nos colocarmos diante de Deus em oração, dizendo: Pai, nós precisamos que o Senhor intervenha no nosso favor. Nós precisamos que o Senhor nos acorde do nosso sono. Precisamos do Teu encontro. Precisamos perceber que não é porque nós estamos aparentemente bem que as coisas estão bem. Precisamos perceber que as pessoas estão desabando ao nosso redor e elas muitas vezes nem sabem do que elas precisam, enquanto nós temos certeza do que elas precisam, mas estamos dormindo na nossa religiosidade, estamos dormindo na nossa rotina cristã, estamos dormindo dentro do nosso isolamento cristão. Nada vai nos tirar desse estado de letargia, a não ser o Senhor, Pai. E é por isso que é diante do Senhor que nós nos colocamos em oração. E é por isso que é diante do Senhor que nós nos colocamos em oração, pedindo para que o Senhor abra os nossos olhos, pedindo para que o Senhor nos ajude a enxergar a realidade, pedindo para que o Senhor mexa com as nossas vidas, nos acorda como o Senhor acordou Pedro, Pai, nos acorda e nos mostra a realidade daquilo que está acontecendo, a realidade que nós estamos perdendo, a oportunidade que nós estamos perdendo de fazer mais pelo Teu reino, de fazer mais pela Tua causa. Nos mostra a quantidade de benefícios que o Senhor já nos tem dado, nos mostra o quanto nós podemos estar envolvidos em abraçar o Teu Evangelho, em levar para outras pessoas, e nos mostra o quanto nós estamos tranquilos no nosso sono. Nos desperta, Senhor, nos aviva, Senhor, nos acorda, Senhor, nos tira do nosso estado tão confortável, enquanto tantas pessoas precisam da nossa ajuda, Pai. Deus, a nossa oração, igreja, é para que o Senhor nos acorde, e que o Senhor nos acorde para uma vida de oração, que nós consigamos obedecer a ordem simples dada pelo Senhor aos discípulos de vigiar e orar, de estar em estado de alerta, porque sabemos que é enquanto fizermos isso que o Senhor trabalhará nas nossas vidas, Pai. Nós oramos e oramos para que o Senhor nos ajude a orar, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
essa palavra desafiadora no nosso coração. Antes da gente encerrar, nós queremos aproveitar para orar juntos por qualquer razão que tenha eventualmente, que esteja trazendo angústia, dúvida, sofrimento. Queremos convidar você a trazer isso, não aqui para frente. Aqui, vir para cá é apenas um símbolo, mas trazer para o trono da graça do Senhor, porque Ele nos convida a fazer isso. Ele nos convida a fazer isso. Então, se você deseja orar, entregar no trono da graça do Senhor, qualquer circunstância ou situação, eu quero convidar você a vir aqui à frente agora, e a gente vai orar junto. Pode ir. Hoje nós quero sugerir que você encontre, você que está aqui à frente, você que não está aqui à frente, você que está aí, se desejar, vem até aqui, abraça uma dessas pessoas e ora por ela. E aqui à frente, vê alguém que está do seu lado, você vai orar por essa pessoa vai orar por você. E nós vamos encerrar o nosso culto hoje orando um pelo outro. E de repente você pode não só orar aqui, mas orar ao longo da semana por essa pessoa. Orar, caminhar em oração, participar em oração com essa pessoa, de maneira que a gente possa ir se aquecendo, vigiando e orando uns pelos outros, e assim que a gente vá acordando, que o Senhor vá nos acordando. Então pega alguém, nós vamos orar. Você que ainda não está com ninguém perto, vá até uma pessoa, você que está aí, escolhe alguém, nós vamos encerrar o nosso culto. Hoje não tem música, nós vamos encerrar orando, e não tenha pressa para terminar, tá bom? Ore, ninguém vai orar ao final. Ore, se desejar, ore.